Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 22 a 25. Quem achou diz amém? Diz assim: por que me perseguis como Deus me persegue, e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vamos ler mais uma vez esse verso 25 no 3? 1, 2, 3 e... que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e queremos te agradecer, Pai, pelos louvores, por tudo que foi feito aqui até agora, Pai. Nos abençoa nesta hora com a Tua palavra. O Senhor já nos agraciou com testemunhos maravilhosos, e queremos te pedir, Pai, que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma pergunta comum, e nós já ouvimos aqui 2 testemunhos que corroboram com esse pensamento, é: por que o crente sofre? Por que o crente passa por crises? O certo talvez seria: a gente se converte e aí agora a gente fica isento de dores, doenças, problemas financeiro, sentimental. A gente agora vai ficar isento de qualquer problema que seja, porque agora nós somos crentes. Agora a gente não sofre, não chora, não sente dor. Mas na verdade isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque o que muda é a natureza interior. Quer dizer, quando a gente se converte, a gente nasce de novo, mas o nosso corpo físico permanece a mesma coisa, não muda nada. Então quer dizer, a gente vai continuar chorando, sofrendo e sentindo dor. Não muda o exterior, muda o interior. Essa é uma questão que provavelmente você já pensou. Por que eu choro? Por que eu sofro? Por que eu sinto dor? Por que eu enfrento dias maus? E geralmente, quando isso acontece, a gente não sabe o que fazer. Ficamos em apuros e pensamos como agir, como se comportar em meio a uma crise. Nós queremos trazer uma palavra para você aqui nesse momento: superando as crises em Deus. Superando as crises em Deus. É claro que todos que estão aqui passam por crises. A pergunta é: como enfrentar essas crises? O nosso irmão chamado Jó vai nos ajudar muito bem aqui essa noite. Jó era um homem mais respeitado ali do Oriente. Ele era um homem muito próspero, um homem rico, tinha uma família grande, vivia bem, não tinha do que se preocupar, não tinha do que se aperrear. Ele poderia viver tranquilamente e assim continuar vivendo sem nenhum problema, sem nada vir acontecer que ele não pudesse resolver. A questão é que a crise também aconteceu na vida de Jó. Jó também enfrentou
uma grande crise, um momento de escuridão tão grande que quase não conseguia ver um foco de luz. Todos sabem a história do nosso irmão Jó, e eu quero trazer para nós aqui alguns sentimentos que Jó teve, baseado nesse capítulo 19 do livro de Jó. Jó, ele sabia que ele levava uma vida íntegra com Deus. Ele era um homem reto, como a própria Bíblia dá testemunho dele. A própria Bíblia dá testemunho de Jó. Então ele sabia como ele andava. Ele era um homem tão preocupado em agradar a Deus, tão temente, que até pelos filhos ele fazia sacrifício, porque ele pensava: vai que algum filho meu pecou em pensamento, fez alguma coisa de errado, e ele já fazia ali sacrifício para que Deus tivesse misericórdia dos seus filhos, da sua família. Era um homem íntegro, um homem que vivia em retidão. Mas a crise veio sobre ele. Veio um momento tão terrível que ele perdeu tudo que ele tinha de posse, perdeu os seus filhos. Um momento tão dramático que ele saiu da sua casa e foi morar em um lixão. Nada mais tinha sentido para ele, ninguém queria estar perto dele, nada mais era como antes. Uma crise tão aguda que, se possível, a gente poderia dizer até que ele pensou em te matar. Não, mas ele sofreu ali sugestões para ele tirar a vida por causa desse momento de crise. Mas Jó, ele sempre soube, ele sempre teve uma certeza, a certeza que essa crise era permissão de Deus. Era Deus que estava trazendo esse momento difícil para ele. Ele não sabia o motivo, ele não sabia o porquê daquilo estar acontecendo, mas ele tinha uma certeza, que era Deus que estava fazendo aquilo. No capítulo 19, verso 6, ele diz assim: sabei agora que Deus é o que me transtornou e com a sua rede me cercou. Jó sabia que estava envolvido na rede de Deus. Ele sabia que esse momento difícil de transtorno, como o próprio texto diz, era Deus que estava causando, Deus que estava permitindo que aquilo viesse a acontecer para algum propósito. Mas a pergunta era: por quê? Por que tudo isso estava acontecendo? Por que toda essa luta, todo esse transtorno? E Jó não sabia a resposta. Ele até pensava que se ele cometeu algum deslize involuntariamente, algum pecado sem querer, ele poderia ser julgado, mas ele queria saber o motivo de ser julgado. E o motivo dele ser julgado não aparece, não é colocado diante dele o porquê daquilo tudo estava acontecendo. Então Jó teve alguns sentimentos que talvez você chegou aqui essa noite e também tenha. Algumas perguntas, alguns sentimentos que você para e você não sabe porquê, não sabe como agir e não sabe para que tudo isso está acontecendo. O primeiro sentimento de Jó está no verso 7. É o primeiro sentimento que Jó teve. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O primeiro sentimento que Jó sentiu foi o sentimento de um réu em um tribunal. Era o sentimento que Jó tinha, o sentimento de que Deus o havia levado para um tribunal para ele ser julgado, mas ele não sabia o motivo, ele não sabia o porquê tudo aquilo estava acontecendo. E Deus havia o levado injustamente, porque se não tem motivo, por que ele está sendo condenado ou ele está sendo julgado? Tanto é que Jó grita violência, violência, e não acontece nada. Socorro, socorro, e ninguém faz nada. Então o primeiro sentimento que Jó tem é o sentimento que ele estava sendo julgado, ele estava sendo acusado, mas ele não sabia o motivo desse julgamento. Jó clama por um advogado perante Deus que o defendesse. O que ele não sabia é que ele mesmo era um advogado em favor de Deus. Nós talvez já passamos por esse sentimento, o sentimento de estar sendo julgado por Deus,
sem ao menos ter um motivo. A gente passa por alguma situação que pensamos assim: mas por que está acontecendo isso? Por que Deus permitiu isso? Será que eu estou sendo julgado sem ao menos saber o motivo? Eu me esforço para ser fiel, eu me esforço para andar nos caminhos do Senhor, eu me esforço para não errar, e mesmo assim eu estou sendo julgado. Jó, ele tinha a consciência que ele não tinha cometido nenhum erro, ele sabia que não tinha feito nada de errado, e ele até pensava assim: se eu cometi alguma coisa de errado, foi involuntariamente, não foi querendo, foi sem querer. E aí aconteceu. Ele ainda colocava essa hipótese perante tudo aquilo que estava acontecendo. Então ele sentia esse sentimento: por que Deus não me defende? Por que Deus não fala qual é o motivo que eu estou sendo julgado? Por que Deus não fala nada? Ou ele pensava também: por que ninguém interfere? Cadê o meu advogado? Perante o tribunal, os irmãos sabem, tem o juiz, tem o advogado de defesa e tem um advogado de acusação. Ele estava sendo condenado, ele estava sendo ali julgado, ele estava ali colocando a sentença para ele. Mas quem iria defendê-lo? Quem iria até Deus, o juiz, para defendê-lo? Não tinha ninguém. Ele se sentia injustiçado. Ele estava ali como um réu que não tinha quem o defendesse perante Deus. O que é que Jó não sabia? O que Jó não sabia é que tudo aquilo estava acontecendo para a glória de Deus. Porque os irmãos sabem que Satanás veio com os filhos de Deus, ali até a presença de Deus, e fez algumas acusações perante Deus. E ele disse: Jó só te adora, só serve a você porque ele é rico, porque ele tem uma linda família, porque ele é um homem próspero aqui no Oriente. Agora, se o Senhor tirar tudo o que ele tem, se o Senhor acabar com a família dele, com o que traz alegria para ele, certamente ele vai se desviar, certamente ele vai se afastar, e alguma coisa ele vai falar contra o Senhor. Então Deus permite que Satanás viesse tocar em tudo, menos na vida, no coração de Jó. Então tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó foi justamente por causa dessas acusações que Satanás trouxe sobre Jó, que ele era alguém interesseiro, que ele era alguém que só servia a Deus pelo que Deus poderia dar, que ele era alguém que só estava alegre e feliz com Deus porque Deus tinha tornado ele próspero. Então Deus permite que ele tocasse em tudo para provar a fé de Jó, e Jó não sabia. Jó se sentia em um tribunal e ele era um réu injustiçado. Mas o que Jó não sabia era que Jó era o próprio advogado de Deus aqui na terra. Quer dizer, cada vez que Jó padecia, cada vez que Jó sofria e não entendia o motivo, mas permanecia fiel, Deus estava dizendo lá do céu: eu disse que ele é reto, eu disse que ele é um homem íntegro, e isso glorificava o nome do Senhor dos Exércitos. Nós estamos aqui essa noite e talvez você se sinta em um tribunal e injustiçado porque você não sabe o porquê está passando por isso. Talvez você está aqui como Jó nessa noite, se sentindo em um tribunal e não sabe o porquê está sendo julgado. Mas uma coisa eu te digo aqui essa noite: Deus está no controle de tudo e Ele está sendo glorificado cada vez que você permanece fiel, cada vez que você busca o nome dEle, Ele é glorificado. Porque contra nós também há essa acusação, contra nós também há essa acusação, a acusação de que eu e você também só serve a Deus quando tudo vai bem. Há também sobre nós uma acusação que a gente só serve a Deus porque Deus nos dá saúde, porque Deus nos dá bens.
A gente só serve a Deus porque tudo está muito bem. Então Deus também permite que alguma coisa venha até nós para que a nossa fé seja provada e o nosso valor seja revelado. Porque, como foi falado aqui, dizer que tem fé quando não precisa usar é fácil. Dizer que é valente quando não tem ninguém gritando o seu nome para a guerra é muito fácil. Dizer que é crente quando não precisa mostrar o valor é muito fácil. Mas chega uma hora que Deus permite que a adversidade venha, que a crise venha. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado na nossa retidão, na nossa integridade. Porque o diabo acha que vai nos destruir, tirando o que a gente tem. O diabo acha que pode acabar com a nossa fé, roubando o que a gente tem. Mas ele se esquece que a gente não adora a Deus pelo que ele dá, não pelo que ele faz, mas nós adoramos a Deus pelo que ele é. Ele é santo, ele é poderoso, ele é o Senhor dos senhores. Por isso adoramos a ele. Pode tirar tudo, pode tirar, mas a presença de Deus na minha vida ninguém pode tirar. A presença de Deus na tua vida ninguém pode tirar. A paz interior ninguém pode tirar. A alegria da salvação ninguém pode tirar. É por isso que o cantor já disse: se você perdeu tudo aqui, menos a fé, você não perdeu nada. Deus te dá força para conseguir de novo. Deus te dá sabedoria para conseguir de novo. E o que eu gosto de Deus é porque o Deus que permite a tribulação vir é o mesmo Deus que permanece conosco diante de cada tribulação. Ele permitiu porque ele conhecia Jó. Deus te conhece aqui essa noite. Ele sabe até onde você suporta. Então, se ele ainda não interviu, aguenta mais um pouco. Quando você achar que não aguenta mais, ele entra em cena. Segundo o sentimento de Jó, sentimento de um viajante. Versículo 8: o meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas trevas. Irmão, olha o sentimento de Jó, irmão. Ele tinha um sentimento de que ele era um viajante e que Deus parou no meio do caminho dele. Não pode passar mais. Não pode passar. Quem é que vai tirar Deus do caminho? Quem é que vai avançar quando Deus está na frente, dizendo: aqui você não passa? Como é que a gente vai avançar, vai continuar, se Deus está parado na frente da gente e dizendo: por aqui você não passa, está interditado? E pior do que isso, ainda trouxe trevas sobre o caminho. Jó queixava-se de que Deus bloqueou seu caminho e que é impossível seguir viagem. Jó não conseguia entender porque Deus permitiu que o belo caminho da sua viagem se tornasse em trevas. Irmão, todo mundo aqui tem sonho, irmão. Todo mundo aqui tem projeto. E quando você pensa no amanhã, você escreve, você desenha, você imagina. E você nunca vai pensar em um amanhã amargo. Você nunca vai pensar num amanhã triste. Você nunca vai pensar no amanhã sem esperança. Porque pensar no amanhã gera esperança de um amanhã melhor. Jó estava vivendo muito bem. Jó tinha sua família, uma grande família. Jó tinha sua fazenda e vários outros animais, várias fazendas, vários hectares de terra, uma vida ótima, uma vida próspera. Se preocupar para quê? Se preocupar com o quê? Se qualquer coisa ele podia resolver. Então ele seguia a sua viagem tranquilamente. Ele seguia a sua viagem, talvez igual você segue aqui essa noite. Segue tranquilamente, segue cheio de esperança,
segue o seu caminho, a sua vida, cheio de sonho, cheio de projeto, mas chega uma hora que parece que as árvores vão dando lugar ao nada, parece que a luz vai dando lugar à escuridão, parece que aquele belo lugar que você olhava e a sentir o aroma da terra, da natureza, começa a ficar agora um lugar feio, um lugar assustador, e você começa a se perguntar: por que Deus parou a minha viagem? Por que Deus fez com que os meus sonhos parassem? Por que Deus fez com que os meus projetos parassem? Deus vetou tudo aquilo que eu pensei por amanhã, porque tem gente que sonha em um casamento feliz, o casamento acaba, sonha em um viver alegre e vem uma tristeza, acredita que amanhã vai começar a estudar, a trabalhar e vai enriquecer, e passa vários tempos sem arrumar um emprego. Tem pessoas que vivem e nunca conheceram sua mãe, nunca conheceram seu pai. Tem pessoas que têm tanta alegria, tanta vida, e quando vai ver, a vida diminui, a vida se resume a uma cama. E agora, o que fazer? Como fazer? Porque Deus parou a minha viagem, porque Deus parou os meus sonhos. Esse era o sentimento de Jó. Provavelmente você está aqui essa noite e alguma coisa você projetou para o seu futuro, alguma coisa você tinha de esperança para o seu futuro, e aconteceu algum acidente de percurso que fez com que você parasse, fez com que você estacionasse, e você agora só tem uma situação: qual é? Voltar e ir para trás. E além disso, trevas. O belo deu lugar ao feio, a alegria deu lugar à tristeza. Como viver desse jeito? Como continuar tendo esperança e vontade de viver desse jeito? A verdade é que Deus permite que seus filhos atravessem as trevas e acabem numa rua sem saída. Quando isso acontece, espera que o Senhor, a seu tempo, faça a sua luz brilhar novamente. Não tente fazer com que a luz volte a brilhar com as suas próprias mãos. Já percebeu que quando alguma coisa dá errado, deu errado, aí você pensa: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer agora para resolver? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você se esquece ou não percebe que Deus pode permitir que o belo se torne feio, que a alegria se transforme em tristeza, que o ar de natureza e de terra se transforme em um cheiro desagradável. Isso é a vida cristã também, de um Deus que ama os seus filhos, de um Deus que protege os seus filhos, mas também de um Deus que permite que dias escuros venham sobre seus filhos. O que fazer? Continuar confiando no Deus que nós cremos. Continuar confiando que o Deus que permitiu que as trevas viessem é também o mesmo Deus que trará a luz novamente, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías 50, versículo 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, verso 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, faça o quê? Confie no nome do Senhor e firme-se sobre quem? Sobre o seu Deus. Mas, irmão, tudo que eu tinha planejado deu errado. Tudo que eu queria e ia fazer, não tem como fazer mais. E agora? Confia no nome do Senhor. Firme-se no seu Deus. Essa é a receita do profeta Isaías para nós aqui essa noite. Irmão, tem coisa que não tem como mudar não, irmão. Tem coisa que não tem como mudar.
não tem como alterar, é preciso passar. A questão é como passar. Eu gosto do Senhor porque Ele tem o poder de transformar situações desagradáveis em situações suportáveis. Deus tem o poder de fazer com que situações desagradáveis se tornem suportáveis. Davi sabia muito bem disso. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ele não impede de passar pelo vale da sombra da morte. Ele não impede do dia mal vir. Ele não impede da crise chegar. Mas ele diz: eu estou contigo. Aleluia. Ele não impede. Ele não diz assim: vai ser só bênção, vai ser só... Não. Ele diz assim: vai passar por dor, vai chorar, vai saber o que é desespero, vai saber o que é padecer. Mas e aí, Senhor? Eu vou suportar. Vai suportar. Como, Senhor? É demais para mim? Não é demais para você, não, porque eu estou contigo. Confia no meu nome. Aleluia. Aleluia. Tem coisa que não dá para suportar mesmo, não. Tem coisa que não dá para aguentar. Mas quando a gente ouve um louvor, quando a gente lê a sua palavra, nosso espírito é renovado, as nossas forças são renovadas, e nós começamos a se levantar como um gigante. Mas não porque a gente é gigante, é porque com Deus a gente é a maioria. Pode se levantar todo o inferno contra nós, mas com Deus não há o que temer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa renovar as tuas forças aqui essa noite. Que Deus possa renovar os teus sonhos aqui essa noite. Que Deus possa renovar o teu espírito a perceber que Deus está contigo. Bob Jones, ele diz assim: quando estiver em trevas, nunca duvide daquilo que Deus te ensinou na luz. O que é que isso quer dizer? Você está aqui hoje ouvindo, então aprenda. Amém? Guarda. Por quê? Se não precisa hoje, um dia pode precisar. Se está precisando hoje, vai comendo devagarzinho. Se não está, guarda. Guarda, porque um dia você vai se sentir julgado sem nenhuma causa. Um dia você pode se sentir como um viajante que Deus parou o teu caminho. Aí o que fazer, irmão? Confiar no nome do Senhor e descansar no teu Deus. Eu gosto de Deus porque Deus transforma situações insuportáveis em situações que a gente aguenta passar. Não tem nada para dormir, tem não. Não tem nenhum cobertor, tem não. Senhor, não tem nenhum travesseiro por aí, não, tem não. E o que é que eu faço? Pego uma pedra. Mas, Senhor, aqui está tão frio, aqui não dá para nem dormir direito. E uma pedra na cabeça é pior ainda. E Deus diz: pode pegar uma pedra. Aí Jacó pega a pedra, deita na cabeça, começa a dormir, e parece que ele tem pesadelo. Não, pesadelo não. Ele não consegue dormir, não consegue dormir. Ele consegue dormir tanto que ele vê uma porta, e ele começa a ver uma escada de anjo descendo e anjo subindo. Porque quando Deus está conosco, até o deserto se torna um lugar suportável. Até o fogo se torna um lugar suportável. Até as águas se tornam um lugar suportável. Até numa cova de leões se torna um lugar suportável. Então confia no nome do teu Senhor, porque essa situação vai ser suportável. Você vai passar por ela. Vai porque Deus está contigo. Vai morrer? Vai não, morrer não, irmão. Não vai morrer não. Mas eu vou desistir também, não vai. Por quê? Porque Deus está contigo. Aleluia. Aleluia. Então, aprenda o que Deus está te ensinando
enquanto você não precisa, para que no dia que você precise, você coloque a sua fé em prática. Eu já ouvi um testemunho, não lembro quem foi agora, que a pessoa estava passando muito mal e chegou no hospital. Aí todo mundo dizia assim: já morreu. Aí o outro dizia: vai morrer. Já morreu. Mas o camarada estava consciente. Imagina o camarada morrendo e ouvindo todo mundo dizer: vai morrer. Morreu. Esse aí não passa de hoje mais não. Tantas pessoas dizem isso conosco. Tantas pessoas dizem isso conosco. E parece que eles não entendem que a gente também é ser humano. Jó estava no lixão, irmão. Jó estava ali, não tinha nada, não tinha ninguém. E aí vinham os 3 amigos dele e diziam: tu é pecador miserável. Rapaz, confessa que tu errou. Confessa que tu blasfemou. Tu estás aí, sofrendo o julgamento de Deus. E Jó só parado, porque Jó sabia que ele não tinha errado. Jó sabia que ele não tinha cometido nenhum erro. Escuta essa palavra nesta noite. Talvez alguém diga assim: não tem mais jeito, não vai sair daí, não vai mudar, agora acabou. E você está ouvindo tudo isso, mas você se pega aqui, olha, confia no nome do Senhor e firma-se em Deus. A tua vitória vem de Deus, não vem do homem. A tua vitória vem do alto, não vem da terra. Terceiro sentimento de um rei destronado. Jó, antes da crise, era o homem mais respeitado e o maior de todos no Oriente. O capítulo 1, verso 3 fala sobre isso. Mas depois da crise, Jó perdeu a autoridade, perdeu riqueza, perdeu a coroa. Era um homem desprezível e humilhado. Ninguém queria chegar perto de Jó. Ninguém queria ser o seu amigo. Ninguém queria ir visitar ele no lixão. Ninguém queria, a ponto de todos abandonarem. Todos abandonarem. O terceiro sentimento é o sentimento de um rei destronado. É aquela pessoa que tinha, é aquela pessoa que tinha tanta saúde, é aquela pessoa que tinha tanto dinheiro, é aquela pessoa que tinha como viver, e agora precisa da ajuda, e agora está vivendo em uma situação meio desagradável. Jó passou por isso. E o quarto sentimento é esse, o sentimento de abandono. É o sentimento de abandono. Uma crise muito demorada faz com que a gente ache que as pessoas não querem a gente por perto. Um problema muito demorado dá a impressão para a gente que as pessoas não querem chegar perto de nós. Já percebeu? Quem teve aqui algum problema muito demorado, uma enfermidade, uma depressão, alguma coisa nesse tipo, você percebe que ninguém quer chegar perto, ninguém quer conversar, ninguém quer dar ouvido, ninguém quer sentar e tomar um café. Por quê? Porque a gente é um problema em pessoa. Então a gente começa a perceber que ninguém quer chegar perto, ninguém quer estar junto de nós. Então, abandono. A dor nos faz acreditar que as pessoas não entendem e se afastam cada vez mais. Pode observar que você vai conversar com uma pessoa que está sofrendo depressão ou algum problema há muito tempo. Ela: ninguém me ama não, ninguém gosta de mim, ninguém para conversar comigo, eu não quero conversar com mais ninguém. Por quê? Isso é o sentimento de abandono. Jó estava lá no lixão, como eu disse, uma situação deplorável. Nada ele tinha mais para lhe dar esperança. Ninguém ia lá para falar com ele, a não ser para acusar. Todos olhavam para ele e diziam: o homem mais respeitado e mais rico hoje é um homem que mora em um lixão, que não tem nada, até a família foi embora. Só que é nesses momentos que Deus surpreende. Veja no versículo 19 o sentimento de abandono de Jó. Todos os meus amigos íntimos me abandonaram, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Sentimento de abandono. Abra agora no capítulo 2,
verso 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Veja, os amigos abandonaram. O sentimento não era um sentimento fictício, era um sentimento verdadeiro, porque até a mulher dele disse: abandona esse teu Deus e morre. Aí ele diz no 10: porém ele disse, como fala qualquer doida, falas tu, recebeste o bem de Deus e não receberias o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Em todo momento Jó foi íntegro. Em todo momento Jó confiava no nome do Senhor. Em todo momento todo mundo abandonou, todo mundo rejeitava, mas ele não abria mão da sua integridade com Deus. Aí Deus aparece no meio da crise, verso 8, capítulo 2, verso 8. Olha como é que Deus trabalha, vê o que é que Deus faz. Capítulo 2, verso 8. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava assentado no meio da cinza. Todo mundo abandonou, ninguém olhava para Jó mais. Estava lá sozinho o bichinho, todo sujo, cheio de ferida, coçando no lixão. Aí ele acha o quê? Um caco de telha. Aí você pergunta: mas Diego, para que serve um caco de telha? Para quê? Para coçar. Para coçar. Quem está com coceira quer coçar. Alívio. Não tinha mais nada, mas tinha um caco de telha. E era com um caco de telha que ele tentava diminuir aquele sofrimento. Aqui eu consigo enxergar a mão de Deus. Todo mundo abandonou, mas tinha um caco de telha ainda. Às vezes a gente está tão sozinho, né? Não tem ninguém, mas tem um caco de telha. Tem uma coisa sem valor, sem importância. Tem uma coisa que a gente nem ligava muito, mas está lá nos consolando, diminuindo o sofrimento, está ali conosco. Não tem nem sentimento às vezes, nem pode ir embora. Se pudesse ia, mas aqui eu vejo a mão de Deus consolando a Jó. Eu creio em nome de Jesus que Deus tem um caco de telha para cada um de nós. Isso é, Deus tem consolo para a tua alma. Quando todos vão embora, quando todos te deixam, quando tudo dá errado, quando a crise aparece, Deus está lá contigo, te consolando e diminuindo o sofrimento. Mas irmão, isso tudo num caco de telha? Porque já pensou se ele não tivesse o caco de telha? Aí tem coisa que você tem e não dá valor. É por isso que a gente diz assim, ó: a gente só sabe quando perde. Já viu? Eu tinha uma moto, irmão, uma moto bem velhinha, toda troncha, andava com medo. Aí eu pensava assim: eu não quero mais essa moto, vou vender. Essa moto não presta, tá velha. Aí eu vendi a moto. Aí eu tenho que ir lá para a congregação do Arruda. Aí eu penso: aquela motinha ia ser muito útil. Eu tenho que ir todos de segunda a sexta lá para a Encruzilhada. Aí eu penso: se eu tivesse a moto. Aí eu tenho que vir de segunda a sexta, ou domingo a domingo, para aqui para a igreja. Aí eu penso: se eu tivesse a moto. Mas quando tinha não dava valor. Quando tinha não tinha importância. Quando tinha não sabia que aquilo ali era a mão de Deus. Aprenda a dar valor a um caco de telha. Aprenda a dar valor às coisas que Deus coloca na sua vida, que para você parece sem importância, mas se tirar, você vai padecer, você vai entender o valor. Então não perca para saber dar valor. Dê valor enquanto tem, ame enquanto tem, cuide enquanto tem, guarde enquanto tem, usa enquanto tem, porque às vezes é a mão de Deus e a gente não percebe. Isaías 53:3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um do que os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele
caso algum. Jesus, irmão, era esse aqui que o texto está falando. Jesus entende os desprezados, Jesus entende os rejeitados. Jesus, ele não tem problema nenhum de chegar perto de você quando ninguém quer ficar perto de você. Jesus não tem problema nenhum de se aproximar de nós quando a gente está no chão prostrado e não sabe como se levantar. Então descansa no Senhor aqui essa noite. Deus sabe o que Ele está fazendo e porque Ele permite o que está acontecendo. Para encerrar, capítulo 19, verso 25. Aí Jó, depois que entendeu tudo isso, depois que Jó começou a perceber que não tinha muita saída, ele deu uma declaração que aqui a Bíblia registra, e ele disse: escreve com caneta de chumbo, com caneta de ferro, para que nunca se apague, porque eu estou declarando a minha fé, eu estou declarando em quem eu acredito. E quem tu acredita, Jó? E ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Mas Jó, tu estás sofrendo. Mas Jó, e a crise? Mas Jó, e as coceiras? Mas Jó, e tudo que tu perdeu? Eu sei que eu tenho um Redentor. Eu sei que eu tenho um Redentor. Quer saber o que é o Redentor? O Redentor é aquele que reivindica a propriedade perdida. O Redentor é aquele que liberta o escravo. O Redentor é aquele que vai perante o tribunal pleitear uma causa. O Redentor é aquele que redime. Jó, ele procurava um Redentor que intervisse perante ele e Deus. Mas quando ele percebeu que não tinha outro Redentor, ele entendeu que o único Redentor dele vive, e ele conhece: é Deus. É Deus. O que nós precisamos é de Deus. O que tanto você se lamenta é de Deus. O que tanto você padece, Deus pode resolver. O que você chegou aqui essa noite querendo é Deus. Não, irmão, mas tem outro nome, mas a essência é Deus. O que você veio buscar aqui é Deus. Não, irmão, eu vim buscar um emprego. Não, é Deus. Não, irmão, eu vim buscar uma cura. Não, não é uma cura, não, é Deus. Não, irmão, o que eu preciso é uma causa na justiça. Não, é Deus. O que você precisa é de Deus, e Deus é tudo aquilo que você precisa. Paulo, ele disse assim para Timóteo: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Aleluia! Quem te guarda é Deus. E o tesouro que você tem, coloca diante de Deus. Ele está falando aqui da salvação. Deus guardará até aquele dia. Deus te sustentará até a volta dele. Deus te protegerá até a volta dele. Ainda que você não entenda a origem do sofrimento, ainda que você não entenda o porquê está passando pelo que você está passando, descansa no Senhor. Ele vive. Descansa em Deus. Ele vive. Descansa em Deus, Ele vive. Ruth era uma mulher sofrida, perdeu o marido ainda muito jovem, veio-se embora com a sua sogra, aí não podia comer, não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha nada, nem filho tinha para casar de novo. Aí Noemi disse assim: Ruth, eu tenho um parente meu que é o parente mais próximo, e ele é muito rico. Vai lá colher umas espigas de milho
quem sabe ele não se torna o teu redentor, aquele que vai te redimir. E aí todos conhecem a história de Ruth e Boaz. Boaz se apaixona por Ruth, dá a ela casa, dá a ela prosperidade, dá a ela um nome, dá a ela legitimidade para viver. Deus está aqui essa noite, e Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que quer te dar hoje um nome. Ele é aquele que quer apagar os teus pecados e te dar uma nova vida. Ele é aquele que quer te livrar da morte. Ele é aquele que está aqui essa noite e quer trazer você de volta para a casa do Pai. Ele se chama Jesus Cristo. E Jó entendeu que Deus estava vivo e que por fim ele se levantaria e resolveria a sua causa. Eu encerro aqui essa noite dizendo para você: Jesus está vivo. Jesus está vivo, e Ele é o que pleiteia, Ele é aquele que ajuda, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que está perto quando todos abandonam. Ele é aquele que não fica decepcionado com ninguém, porque Ele já conhece a todos, e Ele sempre dá uma nova oportunidade. E eu creio que essa noite o Senhor Jesus Cristo te convida: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque é leve e é suave. Deus tem uma nova vida para você aqui esta noite. Aleluia, aleluia. O profeta Isaías disse assim: assim diz o Senhor Deus, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há outro Deus.